Bom dia, gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, agora para ver a parte de hidrostática. Espero que todos estejam bem, estejam se cuidando, estejam se prevenindo bastante, tá bom? Essa parte de hidrostática que nós veremos? Nós veremos a parte de estática dos fluidos, ou seja, quando os fluidos estiverem em equilíbrio, certo? Então a primeira coisa que nós temos que ver para isso é lembrar do conceito de pressão. O que seria pressão? Pressão vai ser a força dividido pela área. Reparem aqui. Imaginem que quando eu aperto essa caneta, essa lapiseira aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter pressão tanto nesse dedo como nesse dedo aqui, ó. Fazendo a mesma força nos dois. Só que nesse dedo aqui, ele vai ter uma pressão muito maior. Por quê? Porque a área de contato aqui é muito pequena. Essa área de contato aqui sendo muito pequena, faz com que essa pressão ela cresça, ela seja maior. Então a pressão é inversamente proporcional a essa área de contato. Tudo bem? Repetindo, quanto menor a área de contato, maior a pressão. Quanto maior a área de contato, que é esse caso aqui, menor a pressão. Por isso, quando nós apertamos, sentimos mais dor nesse dedo que está na ponta. Por quê? Porque ele tem a maior pressão, ele tem a menor área de contato. Certo? Agora vamos continuar vendo densidade e massa específica do líquido. São basicamente a mesma coisa. Mas o que seria a densidade? É a massa sobre volume. E a massa específica também massa sobre volume. A diferença deles é que a densidade, vou pegar a massa e dividir pelo volume total do corpo. Ele tendo massa em toda a parte ou não. Imagina esse estojo aqui. Quando eu pego aqui a massa sobre o volume dele. Vou pegar a massa sobre o volume total desse corpo aqui, ó. Certo? Não me importando aqui, ó, se em toda parte tem massa ou não. Tem parte aqui, ó, que ele fica mais cheinho só com ar. Mas para a densidade eu não me importo. Vou pegar a massa, volume total dele. Já para a massa específica, vou pegar a massa e vou ter que pegar só o volume com massa. Vou ter que tirar toda a parte do volume com ar. Ou seja, aqui, ó, eu vou tirar toda a parte oca do corpo, do objeto. Então aqui a massa específica vai ser a massa sobre o volume que contém massa. É o volume total menos a parte oca. Tudo bem? E agora veremos a pressão atmosférica. O que é essa pressão atmosférica? É a pressão que o ar lá da atmosfera até a gente faz. Então todo esse peso, toda essa força do ar sobre uma área, sobre a área de 1 metro quadrado, por exemplo, eu vou ter que é chamada de pressão atmosférica. E essa pressão atmosférica, ao nível do mar, ela tem um valor específico, que é de 1 atm, que é aproximadamente 1 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado, tá? Reparem, quanto mais eu subo, se eu vou subir o topo de uma montanha, chegar lá em cima, a pressão atmosférica ela é menor. Por quê? A atmosfera daqui até o nível do mar, eu vou ter uma determinada altura, uma determinada coluna de ar aqui. Se eu for lá para o topo da montanha, essa coluna de ar vai o quê? Diminuir. Então essa pressão atmosférica lá no topo da montanha, ela é menor do que a pressão atmosférica ao nível do mar. Tudo bem? Agora veremos a parte de pressão hidrostática, chamada teorema de Steven. O que é isso? Já que nós vimos que o ar faz uma pressão sobre a gente, o líquido também faz. Mas por o líquido ser muito mais denso, ele vai fazer uma pressão muito maior em uma altura bem menor. Então repara aqui, uma coluna de líquido que eu chamei de HA, então a pressão nesse ponto aqui, a pressão hidrostática desse ponto A vai ser quem? A densidade do líquido, a gravidade e essa altura que ele está aqui abaixo do nível do líquido. Tudo bem? Repetindo, pressão hidrostática é a densidade desse líquido tudo aqui, ó, vezes a gravidade, vezes a altura, ou seja, a profundidade que esse ponto está dentro do líquido, certo? Ah, Daniel, então a pressão total no ponto A é essa pressão? Não. A pressão total do ponto A, reparem, vai ser a pressão hidrostática e essa pressão atmosférica, que já está fazendo uma pressão no topo desse líquido, já está empurrando esse líquido para baixo. Mas a pressão hidrostática também está empurrando esse ponto A aqui para baixo. Então aqui eu vou ter uma pressão total nesse ponto A, que vai ser quem? Pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, densidade, gravidade e altura. Tudo bem? Mais para frente eu vou falar um pouquinho de vocês com as unidades. Vocês têm que tomar muito cuidado com as questões de unidades aqui. A soma de números com potência de 10 e tal, tudo bem?
Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então vamos ver aqui a parte do Teorema de Pascal. O que seria o Teorema de Pascal? Seria a prensa hidráulica. Isso é muito utilizado em mecânica e tal. Quando eu coloco um carro num determinado ponto aqui e faço esse carro elevar como uma macaco hidráulico. Eu faço uma pequena força em um dos êmbolos dessa prensa, nesse êmbolo aqui menor, ele vai fazer uma pressão nesse líquido, a pressão vai ser toda elevada até o outro êmbolo, certo? Então a pressão que eu aplico nesse êmbolo é igual à pressão que eu aplico nesse êmbolo aqui. Aqui, como eu tenho uma área muito maior e nós vimos aqui, ó, quanto maior a área, menor vai ser quem? A pressão. Então toda a pressão que eu faço aqui, eu vou ter aqui também. Daniel, você acabou de falar que aqui a área é maior, então a pressão vai ser menor? Não, porque aqui eu vou ter que fazer uma força maior, certo? Para poder igualar essas pressões. Então, a pressão desse ponto é igual à pressão desse ponto. Como é que a gente pode ver isso? Só analisar aqui, ó. Pressão 1 igual a pressão 2. Então, a força 1 sobre essa área 1 aqui, reparem que isso daqui é como se fossem êmbolos, como se fossem canos. Um cano mais grosso e um cano mais fino. Tudo bem? Então, eu vou ter a força aqui sobre essa área circular aqui, vai ser igual a força 2 sobre essa área 2 aqui, certo? E aqui nós ainda podemos colocar o quê? Se essa área, como eu acabei de falar que ela é circular, ela pode ser definida também força 1 sobre 2πr1 é igual a força 2 sobre 2πr2. Cortando esses 2π, eu vou ter πr ao quadrado, não se esqueça. F1 sobre R1 ao quadrado é igual a F2 sobre R2 ao quadrado. Repetindo, força 1 sobre a área 1, que é πr ao quadrado, e não 2π, tudo bem? πr1 ao quadrado, e aqui F2 sobre πr2 ao quadrado. Cortando π com π, eu chegarei a F1 sobre R1 ao quadrado e o F2 sobre R2 ao quadrado. E só para terminar aqui, reparem, se eu empurrar um pouquinho esse ângulo, ele vai empurrar esse líquido todo para cá. Só que o volume que eu tenho quando eu empurro um pouquinho isso aqui, já que ele tem uma largura muito maior, um raio muito maior, ele vai levar esse volume todo para o outro lado. Então o volume que eu levei para um lado, que eu empurrei aqui para baixo, vai ser o volume que ele vai subir aqui. Então eu posso igualar que volume 1 igual a volume 2. Então eu vou ter que área 1 vezes H1. Por que área 1 vezes H1? Lembrando que volume é a área da base, que seria essa área aqui, vezes a altura. Então, eu vou ter área 1 vezes a altura 1, que vai ser igual a área 2 vezes a altura 2. Tudo bem? Então, vamos terminar por aqui essa parte. Já já eu vou colocar aqui para continuar a parte de hidrostática. E já já eu volto. Tudo bem? Então, pessoal, voltando aqui, vamos terminar de ver a parte hidrostática. Falta nós vermos a parte de vasos comunicantes e a parte de impulso, tudo bem? Vamos lá. Na parte de vasos comunicantes, nada mais é que eu vou ter um tubo. Um tubo, ele vai estar no formato de U, certo? E vou colocar um líquido ali. Quando eu coloco um líquido ali, o líquido ele vai ficar exatamente aqui, ó. Se eu botar aqui em formato de U, ele vai ficar na mesma altura dos dois lados, tudo bem? Ele ficando nessa mesma altura dos dois lados, mostra que eles vão estar em equilíbrio ali, vai ter a mesma pressão em cada um desses pontos aqui. Se eu colocar um outro líquido ali, colocar um líquido agora, tinha um líquido A, um líquido B, né? E agora eu vou colocar um líquido A sobre ele, certo? O líquido que tiver na parte de baixo é o líquido sempre com a maior densidade, tudo bem? Então, a densidade do líquido B a gente já pode garantir que é maior do que a densidade do líquido A, certo? Então vamos olhar para cá. Sempre que eu tiver aqui, eu tenho que pontos à mesma altura, eu vou ter sempre a mesma pressão. Repetindo, pontos à mesma altura, eu vou ter sempre a mesma pressão. Então se eu pegar aqui na divisão desses dois líquidos aqui, ó, eu vou ter a pressão de um vai ser igual à pressão de 2. Que é a pressão desse ponto 1 aqui, ó? É a pressão que eu tenho aqui em cima. Da pressão atmosférica aqui em cima. E aqui eu vou ter pressão hidrostática do líquido A. E aqui eu vou ter a pressão atmosférica aqui também. E aqui eu vou ter a pressão hidrostática do líquido B. Então a pressão no ponto 1 vai ser quem?
A pressão atmosférica mais a pressão hidrostática de ar. E quem vai ser a pressão no ponto 2? De novo, pressão atmosférica mais agora a pressão atmosférica do líquido B, já que sobre o líquido 2 só tem um líquido B aqui. Sobre o ponto 2 só tem um líquido B. Tudo bem? Posso simplificar, cortar essas duas coisas, porque as duas são positivas. Se eu passar uma para o outro lado, vai ficar positivo com negativo sendo a mesma coisa. Então, vou poder cancelar as duas. Tudo bem? Sobrou aqui, então, quem? Pressão hidrostática de A e pressão hidrostática de B, que nós acabamos de ver anteriormente, que quem é a pressão hidrostática? A densidade do líquido, gravidade e altura. Quem é a pressão do líquido B, então? Densidade B, gravidade e altura de B. Novamente, eu posso cortar a gravidade aqui, sobrou quem? Que a densidade do líquido A vezes a altura do líquido A é igual a densidade do líquido B vezes a altura do B. Então, sempre que eu tiver um esquema deste tipo aqui, é bem fácil. É só você saber a densidade de um vezes a altura dele, a altura da coluna do líquido, certo? E a densidade do outro vezes a altura da coluna do líquido. Mas repara, dessa daqui, ó, o líquido vem até aqui embaixo, mas eu só vou pegar a altura até o ponto que os dois estão aqui em equilíbrio, tá? Na divisão desses meios aqui. Tudo bem? Então, continuando aqui. Só uma observação. Se eu tivesse um outro líquido C aqui em cima, nada mais você faria do que colocar aqui um mais DCHC. Tudo bem? Agora vem aqui para o empuxo. O que seria o empuxo? Seria que a força que os fluidos fazem sobre um corpo que está sobre ele. Imagina vocês que vocês estão lá dentro de uma piscina e vocês estão brincando com alguma coisa. Aí tu segura tipo uma bola fora da piscina e segura uma bola dentro da piscina, dentro da água. Essa bola vai ficar com o quê? Com um peso menor, ela vai ter um peso aparente. Por quê? Porque quando você está segurando ela, o empuxo, que é a força que o líquido está fazendo sobre ela, está te ajudando. Então você consegue levantar mais fácil as coisas dentro do líquido do que fora dele. Porque dentro do líquido, repetindo, eu vou ter o empuxo, que ele vai estar ajudando a força que você vai estar fazendo para erguer esse corpo. Tudo bem? Então, o empuxo é quem? Ele pode ser definido como a densidade do líquido, é uma força sempre vertical para cima, o empuxo resultante. Vai ser a densidade do líquido, volume do líquido deslocado e a gravidade. Então, impulsos, densidade do líquido, volume do líquido deslocado e às vezes a gravidade. Daniel, volume do líquido deslocado, o que é isso? O volume do líquido deslocado nada mais é que o volume do corpo que está dentro do líquido. Então, o volume do líquido deslocado, nesse caso aqui, é todo esse volume do corpo que está dentro do líquido, certo? Então, eu posso igualar também, se eu afirmar que isso aqui está em equilíbrio, eu posso igualar o empuxo sendo igual a quem? Ao peso do corpo, apenas para o equilíbrio. Se ele estiver em equilíbrio, o empuxo vai ser igual ao peso do corpo, tudo bem? Então, se eu tenho que o empuxo é igual ao peso do corpo, eu vou ter aqui a densidade do líquido, o volume do líquido deslocado vezes a gravidade, é o empuxo, igual a densidade do corpo, o volume do corpo vezes a gravidade, que é o peso do corpo. Cortando as gravidades, eu vou ter que densidade do líquido vezes o volume do líquido deslocado é igual a densidade do corpo vezes o volume do corpo, certo? Então, eu posso relacionar o empuxo sozinho, sendo densidade do líquido, volume do líquido deslocado vezes a gravidade, ou posso relacionar ele junto com o peso do corpo, que é eu falar que a densidade do líquido vezes o volume do líquido deslocado é igual a densidade do corpo vezes o volume do corpo. E o peso aparente que eu falei ali atrás, o que seria? Seria o peso do corpo menos o empuxo. Repetindo, é o peso que a gente sente quando a gente está erguendo alguma coisa que está no interior do líquido, certo? Então, para terminar aqui, vamos ver essa observação. Essa observação fala do quê? Das densidades, relação entre a densidade do corpo e a densidade do líquido, certo? Isso aqui está ao contrário, me perdoe. Isso aqui é quando a densidade do corpo for maior e aqui quando a densidade do corpo for menor. Sempre que a densidade do corpo for menor que a densidade do líquido, ele vai boiar parcialmente imerso, ou seja, dessa forma que parte vai estar dentro e parte vai estar fora. Quando a densidade do líquido for igual à densidade do corpo, ele vai boiar totalmente aqui dentro. Ele não vai ter parte nenhuma para fora.
e quando a densidade do corpo for maior que a densidade do líquido, ele vai afundar. Eu não sei se vocês já viram, mas creio que sim, todos viram o filme do Titanic. Tem uma parte do filme do Titanic que ele começa a entrar água, certo? E quando ele começa a entrar água lá dentro, ele vai começar a afundar aos poucos. Por quê? Quando a água vai entrando, a densidade do Titanic continua sendo menor que a densidade da água ainda. Por isso que ele ainda está boiando. Mas conforme vai entrando cada vez mais água, a densidade do navio ela vai ficando cada vez maior. Ela ficando cada vez maior, ele vai ficar com a densidade do corpo maior que a do líquido, então aí sim vai passar a afundar. Tudo bem? Então, gente, a gente vai ficar por aqui. Vejam, revejam a aula. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, tá? Estudam, se previnam e se cuidem, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.